Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 20, é um salmo muito conhecido. Amém? Podemos ficar de pé? Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela sua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Vamos orar ainda. Amado Deus, amado Pai, Senhor, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome por essa noite. Eu quero Te louvar, ó Deus amado, por ter chegado em paz a esse lugar. Eu quero Te louvar por ter encontrado os meus irmãos aqui nessa casa de oração. Eu quero Te louvar por esse lugar que nós podemos nos reunir, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu nome, Senhor. Lugar onde somos exortados, edificados, fortalecidos, renovados, Senhor, para que possamos continuar nessa caminhada, Senhor. Ó Deus, eu quero Te louvar, ó Deus, Te agradecer, porque a Tua palavra diz que nós nada podemos sem o Senhor. Se levantamos hoje foi porque o Senhor nos ajudou. Senhor, se nós tivemos a provisão do alimento, foi porque o Senhor nos deu. Senhor, se nós tivemos o trabalho, foi porque o Senhor abriu as portas. Senhor, se chegamos em casa, encontramos a nossa família, é porque assim o Senhor tem nos dado. E agora nós podemos estar aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero Te louvar, ó Deus, por isso. Te agradecer, meu Senhor, por cada benefício Teu, Senhor. Me lembrar de cada um deles, como diz a Tua palavra, que nós não devemos esquecer de nenhum dos Teus benefícios, ó Pai. Te agradecer por tudo, colocar a Tua igreja nas Tuas mãos, colocar a minha vida nas Tuas mãos. Somos dependentes do Senhor. Se o Teu Espírito não for conosco, de nada há de adiantar, ó Pai. Mas que Ele possa nessa noite, aleluias, trabalhar da forma como Ele quer, Senhor. Ministrar da forma como Ele quer, convencer da forma como Ele quer, Senhor, exortar da forma como Ele quer, Senhor. Ó Deus, toma o Teu lugar nessa noite, Senhor, que caiam por terra nessa hora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, os inimigos de Deus, aqueles que vêm, meu Senhor, ó Deus amado, para trazer preocupação, para trazer ansiedade, aflição, Senhor, tudo aquilo que possa impedir que a Tua semente caia em boa terra e que produza frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa essa noite, Senhor, abençoa essa noite, abençoa-nos nessa noite, ó Deus, porque nos colocamos nas Tuas mãos, amado, nas Tuas mãos nós nos colocamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. O livro de Salmos, irmãos, está entre as passagens mais lidas e mais amadas da Bíblia. Ainda aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo Jesus, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, eles têm nas suas casas, normalmente, Bíblias abertas e conseguem até recitar versículos do Salmo 23, do Salmo 91, né? É um livro muito conhecido.
E isso tem uma explicação. O livro de Salmo, embora ele vá citar situações específicas dos autores desses hinos, desses salmos, ele apresenta... Esse salmo que a gente acabou de ler, por exemplo, é uma oração pelo rei na guerra. São situações específicas, mas cada versículo está recheado de sentimentos, de emoções, e isso nos aproxima desse livro, nos identifica com esse livro, faz do livro de Salmos um livro atemporal. Porque as situações vividas pelos salmistas no passado são as situações vividas por nós nesse dia. As emoções que fluíam deles, os sentimentos, são os mesmos nossos nos dias de hoje. Ora, estamos, muito felizes, saltando de alegria, e glorificamos o nome do Senhor, adoramos o nome do Senhor, por um livramento, por uma vitória alcançada, mas horas a nossa alma também está abatida. Não é assim? Às vezes com muita alegria estamos, às vezes muito tristes, angustiados, aflitos, desanimados. Às vezes acordamos e queremos simplesmente adorar o nome do nosso Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Mas às vezes acordamos e não temos forças nem mesmo para orar. Isso faz com que esse livro, esteja muito próximo a nós. E é por isso que ele é um dos livros mais lidos, mais conhecidos, mais amados. Quantas vezes a gente abre o livro de Salmos e ali Deus fala poderosamente conosco. Versículos conhecidíssimos, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos versículos nós conhecemos do livro de Salmos e recitamos? E esse Salmo 20 aqui, como nós falamos, é uma oração pelo rei na guerra. Junto com o Salmo 21, eles são conhecidos como salmos de guerra. No primeiro, o Salmo 20, ele é um hino de encorajamento diante de uma guerra muito próxima, que o povo teria que passar juntamente com seu rei. E o Salmo 21, ele já é um hino em que o povo ali está se alegrando. É um hino em que vai falar da vitória que esse povo conquistou mediante essa guerra. Eles compõem esses salmos, são 2 salmos conhecidos como salmos de guerra. E isso nos faz entender, amados, que nós vamos passar nessa terra por lutas. Nós vamos passar nessa terra por aflições, por decepções. Mas nos faz entender também que a vitória, ela é certa. A vitória é certa, queridos. Numa hora, se ora pelo rei que está entrando na guerra. Em outra hora, se ora, se louva a Deus pela vitória. A beleza do Salmo 20 está no conceito da presença de Deus, da certeza da presença de Deus e da certeza da vitória, mesmo antes de entrar na guerra. Entende isso? Você ora com toda a confiança no teu Deus, e você louva também, já pela vitória. Você quer ver uma coisa aí? Olha lá. Davi, é um salmo de Davi, e ele começa dizendo assim no versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Acredita-se que esses primeiros versículos aqui tenham sido, eram um coro do povo, uma oração do povo, pelo rei que estava entrando em guerra. E aí a gente vai ver logo depois, nos versículos 6 e 7 e 8, que certamente aí
o rei entra nesse coro e ele fala, agora sei. Não, vamos no 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O povo ora e o rei compõe esse coro com esse cântico de vitória aqui. Ele já entra nessa peleja sabendo em quem ele crê. Davi era um homem que tinha experiências com Deus. Davi era um homem guerreiro. E a Bíblia vai nos mostrar que Davi era um homem que colecionava vitórias. Porque Davi não entrava numa peleja por entrar. Ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. A gente vai ver lá, em Crônicas, em Samuel, que todas as vezes que Davi estava na iminência de começar uma guerra, a Bíblia diz, e Davi buscou ao Senhor. E Davi buscou ao Senhor. E Davi buscou ao Senhor. Davi ia diante desse Deus buscar as estratégias, as armas para a guerra. E isso fazia desse homem um vitorioso. Um colecionador de vitória. Davi conhecia muito bem o Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Daniel 11:32 que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Precisamos saber em quem nós temos crido. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Porque quando você conhece o Deus que você serve, você entra na peleja, mas ao mesmo tempo que você ora, pedindo a proteção de Deus e sabendo que Ele está ali contigo, ao mesmo tempo você já glorifica pela vitória. Mas talvez você não esteja entendendo muito bem, porque o tema que me foi dado foi a graça de Deus na família. Eu também não entendi. Quando o Senhor me deu essa palavra, o André teve que sair pela madrugada para um concurso, lá para aplicar prova num concurso, lá no Maracanã, e eu aproveitei que eu sabia que eu não ia conseguir dormir preocupada com ele, e aí eu falei, agora é a hora de eu buscar o Senhor, para saber o que o Senhor tem para mim e para o povo dele. E o Senhor me deu essa palavra, amados. E eu confesso que eu não entendi nada. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração dizendo, observa que as famílias da terra estão em guerra. Observa que as famílias da terra estão em peleja. Queridos, quantos casais você conhece que estão hoje separados? Casais que outrora tiveram uma vida de comunhão, uma vida abençoada, e agora, de repente, e não se consegue entender o porquê, estão separados. Eu estava conversando com uma irmã no domingo ali no berçário e ela me contava a respeito de um casal. Os dois, ela falou, os dois se amam, mas não conseguem viver juntos. E é triste ver isso. As famílias da terra estão em guerra, estão em peleja. As famílias da igreja, queridos, estão em guerra. As famílias estão em guerra. E esse salmo, ele vai falar sobre isso. A oração de Davi, mediante uma guerra, uma batalha que precisava ser travada. E aí, amados, a gente olha para a nossa família. E a gente olha para as famílias, de repente, que nos cercam. Há uns dias atrás,
Eu estava conversando com uma irmã, mulher de Deus, mulher abençoada, cheia da graça de Deus. E eu estava no trabalho, ela me mandou um zap falando assim: entre em oração pela minha casa. Estou numa grande luta. E eu me recolhi lá no banheiro, orei pela família, e quando cheguei em casa, interfonei. Uma família muito abençoada, que você olha assim, está tudo ótimo. Crentes, servos do Senhor, a família inteira. Mas o filho mais velho estava tentando se matar. Já tinha deixado um recado. E eu louvo a Deus porque o Senhor poupou os olhos daquela família das lágrimas. O Senhor trouxe a luz. O Senhor deu uma oportunidade. As famílias, chamados, estão em guerra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, família, você marido, você mulher. Há quanto tempo você, marido, não sente o prazer de ir para a tua casa depois do seu trabalho? Há quanto tempo você, marido, não sente prazer em estar na sua casa, reunida à mesa com os seus filhos? Há quanto tempo você não sente prazer pela presença da tua esposa? Há quanto tempo não se tem comunicação dentro de casa? Filhos não falam com pais, pais não falam com os filhos, filhos dentro dos quartos, na internet. Não há comunicação dentro do lar. Há quanto tempo, querido, você, antes de sair de casa, não dá um beijinho na sua esposa e fala: eu te amo. E a sua esposa não olha para você e fala assim: vai com Deus. E fica com o coração desejoso que você volte. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, queridos. E se nós queremos ser alcançados pela graça de Deus, nós precisamos reconhecer isso. Ei, não é normal você querer ficar no seu trabalho para não ir para a tua casa. Não é normal você não ter prazer em deitar ao lado da sua esposa, esposa de marido. Não é normal, filho, você não ter diálogo com sua mãe e com seu pai, você não desejar estar perto dos seus pais. Não é normal a mulher sair de casa e o marido nem saber para onde está indo e assim vice-versa. Não é normal. Talvez a gente repita tanto, que para você possa parecer normal, mas não é. Não é normal. Não é normal. E o Senhor quer nos alcançar com a graça dEle. Ele quer nos alcançar com a sua graça, amados. Quer alcançar a nossa família. Mas eu e você precisamos reconhecer que estamos em guerra. Esse é o primeiro passo para você ser alcançado pela graça de Deus. Se você se conformou com a situação, como é que a graça de Deus pode te alcançar? E sabe o que eu acho lindo? Como diz pastor Roberto, nada que tem aqui na Bíblia é por acaso. Esse primeiro versículo aqui, que vai falar: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Sabe por que tem esse versículo aqui?
Porque hoje, no dia de hoje, nessa noite, o Senhor quer nos mostrar que ainda que pareça tudo ao contrário, Ele pode restaurar, Ele pode alcançar com a graça dEle. Queridos, quem foi Jacó? Diz aí para mim. Jacó foi filho de Isaque, irmão de Esaú, o irmão mais novo de Esaú. A quem Deus, quando Rebeca estava grávida, anunciou que o mais velho serviria ao mais novo. Deus, na sua soberania, já sabia de tudo. Mas Jacó e a sua mãe deram um jeitinho de enganar o pai, para que a bênção da primogenitura fosse roubada. E assim eles fazem. E desse engano resulta uma família completamente destruída. Sabe por quê? Jacó é obrigado a sair fugido de casa, sem paradeiro, sem saber o que ia enfrentar pela frente. Rebeca, sua mãe, que amava tanto aquele filho, nem mais sabia se veria o seu filho novamente. O Isaque, seu pai, se sentindo enganado pelo filho, e Esaú querendo matar Jacó. Olha aí a família destruída. Não é mais ou menos assim que a gente tem visto hoje, nos dias de hoje? Ou é diferente? Só aconteceu na família de Isaque? Não, queridos, não. Mas eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que aquele homem, quando sai de casa, ele cai em si. Eu creio. Eu creio que Jacó, ele cai em si e fala assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que vai ser agora de mim? Tudo destruído. Mas a Bíblia vai dizer que a graça de Deus o alcança. Oh, glória a Deus. Aquele homem sem rumo, sem paradeiro, sem esperança. E a graça de Deus o alcança. Ele deita num lugar para dormir. Pega uma pedra, usa de cabeceira, de travesseiro. E ali Deus dá a ele um sonho. E Deus dá a ele esperança. E Deus dá a ele promessas. E aquele homem vai até o local que Deus escolheu. Ali ele é tratado pelo Senhor. O seu caráter é forjado. Ali ele aprende de Deus. E no momento que ele volta, ele luta com Deus pela sua bênção. E o nome daquele homem que era Jacó, usurpador, suplantador, vira Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Queridos, há esperança para a nossa família. Há esperança para a tua casa. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para a vida dos teus filhos. Ainda que tudo pareça que não tem mais jeito, que é o fim. Há esperança. Há esperança. Mas o primeiro passo é você reconhecer que você está em guerra. O primeiro passo é você se levantar e falar: Senhor, eu estou no meio de uma batalha. Eu estou em guerra. É você sair desse conformismo, achando que tudo que você está vivendo é normal. Não é. Não é. Não é. Deus nos uniu. Eu escutei aqui a Aline no domingo falando, parece jargão dizer que a família é projeto de Deus, e é! A família é projeto do Senhor. E o Senhor nos une para que a gente viva em comunhão, em alegria, em paz dentro do nosso lar, queridos. E se as coisas não estão assim na sua casa, se você olha para sua esposa
e te falta a alegria de estar com ela, te falta prazer, desejo pela mulher que Deus te deu. Reconheça, para que a graça de Deus possa alcançar a tua casa e a tua família. Esse é o primeiro passo. Mas a Bíblia aqui, ela nos mostra um segundo passo. Esse segundo passo, queridos, está lá no versículo 7. Esse segundo passo é você reconhecer a que grupo você pertence. Ao grupo daqueles que confiam em carros, daqueles que confiam em cavalos, ou daqueles que fazem menção do nome do Senhor. Ah, minha irmã, não estou entendendo nada, eu sou crente. É óbvio que eu sou do grupo que faz menção do nome do Senhor. Então, por que você tenta ganhar no grito? Então, por que a gente tenta ganhar na confusão? Mostrar quem fala mais alto, quem manda. Aqueles que invocam o nome do Senhor, queridos, eles não ganham no grito. Eles não fazem do seu braço a sua força, mas eles depositam a sua esperança no Senhor e esperam inteiramente na graça de Deus. No Deus de toda graça, como vai dizer lá na epístola de Pedro. Eles esperam inteiramente na graça de Deus. Mas quantas vezes a gente está aqui nesse grupo dos que confiam nos carros, achando que vamos ganhar de outra forma, achando que vamos conseguir de outro jeito, achando que da nossa maneira vai dar certo, achando que confiar em carros, tem bom resultado, confiar em cavalo dá certo. E talvez você só está se frustrando. O barco está afundando. Hoje é dia de você invocar o nome do Senhor e esperar inteiramente na graça dEle. Hoje é o dia de você reconhecer que está em guerra, se levantar, se colocar diante de Deus em oração, invocar o nome desse Deus e esperar inteiramente na graça dEle. Graça é isso. É o poder de Deus para suprir as nossas necessidades sem custo algum. É um favor imerecido. E o Senhor quer alcançar as nossas famílias. O Senhor chamou a minha família e a sua família para serem faróis. Sabe? No meio da escuridão, lá do local que você mora, tem um farol. E é para lá que se refugiam aqueles que estão com problema. É na tua porta que eles têm que bater. E não o vizinho escutar a tua força, o teu grito. O Senhor nos chamou para sermos sal, para sermos luz. E é a nossa família, queridos, que Ele quer restaurar. Sabe por quê? Porque a tua família restaurada, de pé, ela vai ser um instrumento de Deus para restaurar outras famílias. Não é assim? E aí, quando você reconhece que está em guerra, quando você invoca o nome do Senhor, aí a graça de Deus, ela se manifesta. E eu achei lindo, porque o Senhor, Ele me falava exatamente nesse versículo. Quando Ele dizia, uns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. O Senhor me falava, agora observa o versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você sabe o que significa você se levantar? Significa que você até pode ter caído. Você até pode ter caído. Mas você não vai ficar caído. Porque a tua confiança não está em carros, a tua confiança não está em cavalos. Você é daquele que faz menção do nome do Senhor. E por causa disso você não cai. Abre lá a tua Bíblia em Provérbios 24, 16. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ainda que você caia 7 vezes. Meu irmão, já tentei uma vez, eu já tentei 2 vezes, eu já tentei 3 vezes, eu já tentei a 4ª. Ei! Se levanta nessa noite, reconhece que você está em guerra, invoca o nome do teu Deus, porque Ele te alcançará com a graça dEle. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Estamos em guerra. Mas eu e você sabemos em quem buscar socorro. Ei, não fique parado. Não fica como os que dormem, achando que vai passar. Não, os dias são maus. O inimigo da nossa alma está ao derredor. Resolva hoje. Hoje. Abre a tua Bíblia lá em Salmo 37, versículo 23 e 24. Amém? Diz assim, ó. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É isso aí, amados. Uns encurvam-se e caem. Esses que se encurvam e caem são aqueles que estão confiando em carros e cavalos. Não dá certo. Mas aqueles que fazem menção do nome do Senhor, esses estão de pé. Esses se levantam, ainda que caiam. Eles se levantam e estão de pé. E ficam de pé. E eu acho lindo que o salmista, Davi, aqui no versículo 5, quando ele entra com esse hino de adoração a Deus, já certo da vitória que Deus tinha para ele, diante dessa peleja, ele fala assim, nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Arvorar pendão é levantar a bandeira. É içar a bandeira, é hastear a bandeira. E o Senhor está falando aqui sobre bandeira de vitória, amados. Para aqueles que se levantam, para aqueles que reconhecem que estão na peleja, que tomam uma posição diante do Senhor, que se colocam diante dEle, invocando o nome dEle, esperando na graça dEle. Há uma bandeira de vitória para esses, para ser içada.
a alegria diante da salvação que há de ser manifestada. É isso que o Senhor fala conosco nessa noite, amados. É guerra. É guerra. Estamos em guerra. Hoje eu fui para o trabalho, eu estava falando para o André que eu tomei um susto. Que outro dia eu estava mexendo no celular e eu fui mandar uma carinha com um beijinho para aquelas carinhas que tem, que eu esqueci o nome agora, que tem no Zap. E eu olhei ali que tinham carinhas de coisinhas, fotinhos de famílias. E eu fiquei impressionada. E hoje eu falei para o André falou, você está de brincadeira? Eu falei, não. Peguei o celular e mostrei para ele. Ali existiam os bonequinhos. Mamãe, papai, menino e menina. Mamãe, papai, menina e menina. Mamãe, papai, menino e menino. Mamãe, mamãe, menino e menina. Papai, papai, menino e menina. Mamãe sozinha, papai sozinho. E o André falou, Fernando, o que é isso? O que é isso? É guerra. Isso é guerra. O nome disso é guerra. Nós estamos em guerra. As famílias estão em guerras, queridos. As famílias estão em guerra. E o que mais me preocupa é que não são famílias lá de fora somente. Talvez você entre e saia daqui vivendo de uma forma como você não vive dentro da sua casa. Há toda uma aparência. Você entra aqui, mas você não tem alegria, nem mesmo de sentar na mesma fileira que a tua família. Você entra aqui, você não tem prazer de sentar nem mesmo ao lado do seu marido. Ei, acorda, desperta e vê que você está em guerra. Porque enquanto você não reconhecer, amados, a graça de Deus não pode nos alcançar. Nós precisamos reconhecer, Senhor, eu estou em guerra. Eu invoco o teu nome e eu vou esperar inteiramente na sua graça. É isso que o Senhor quer para nós. Porque há, amados, há vitória certa para aqueles que se levantam. Há vitória certa. Lembra que eu comecei essa mensagem falando que o Salmo 20 e o Salmo 21, eles são salmos de guerra. Só que enquanto um é um hino de encorajamento diante de uma guerra, o outro é um hino de confraternização, de alegria diante da vitória. Isso nos mostra que há peleja, mas há vitória. Só depende de nós. Só depende de nós. Precisamos de nos levantar pelos nossos casamentos. Há um ministério de família aqui. Há um povo pagando um preço de jejum e oração, não é, pastor? Cada dia da semana tem um casal orando e jejuando pelas famílias que estão fazendo parte. Daqui, as famílias que estão recebendo os ensinamentos. Um casal por semana, jejuando e orando. Ei, se você está com problema, se você está em guerra, o que você está fazendo fora? O porquê que você não vem? É terça-feira sim, terça-feira não. Ei! Desperta! Vem! O nosso Deus é um Deus que nos alcança com a graça dEle. E a graça dEle, quando nos alcança, ela faz uma obra perfeita. Ela restaura tudo. Ela faz tudo novo. Tudo novo. Imagina tudo novo. É o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas é preciso que nós reconheçamos. Você sabe como está a tua casa. Você sabe como estão os teus filhos. Você sabe como está o teu casamento.
Você sabe se há paz ou se há guerra. Você sabe se o inimigo está ali, ó, cirandando. Porque diante de uma guerra, querido, ou você se arma e enfrenta, ou você recua diante do inimigo. E, lamentavelmente, a gente escuta hoje pessoas dizendo: não, eu me separei. É porque recuaram diante do inimigo. Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Que Deus nos abençoe.